A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Chegamos mais uma vez para cultuarmos aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quando olhamos para a palavra de Deus no Salmo de número 130, versículo de número 2, encontramos o seguinte versículo: Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Que nessa hora nós possamos fazer essa oração para que o Senhor possa escutar a nossa voz em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar com o Senhor e eu convido você, onde você estiver, a parar para orar e falar com o Senhor. Vamos juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós estamos e suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Que cada ato desse culto possa ser para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, entender os planos e os propósitos do Senhor para a nossa vida, caminharmos na direção que o Senhor quer. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. É em nome de Jesus que nós oramos, suplicando que cada parte desse culto, desse louvor, desse serviço ao Senhor, possa ser para honra e glória do Teu santo nome. Amém. Antes de nós continuarmos, quero lembrar a você que você pode se inscrever no nosso canal e também você pode dar um joinha para que a divulgação aumente, tocar o sino para receber novas notificações e, muito mais do que tudo isso, ser um missionário pós-moderno, enviando esta mensagem, este culto, para mais 3 ou 5 pessoas. Aí, do seu sofá, da sua sala, do seu quarto, você pode ser um missionário, enviando a mensagem, compartilhando, até mesmo com alguém que está do outro lado do mundo. Você pode fazer esse compartilhamento para que, bem ao longe, possam receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Agora, nós vamos louvar e adorar ao Senhor. Vamos juntos cantar e bendizer aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estamos olhando para o livro de Salmo. O livro de Salmo é um livro muito especial, não temos um escritor fixo. O autor é Deus, mas que usa diversas pessoas para falar ao nosso coração. Nós estamos olhando para os salmos dos degraus, ou chamado de romagem, ou ainda os salmos dos peregrinos, que é do 120 até o 134. São 15 salmos que têm essa característica, e eles eram cantados quando os peregrinos que iam pelo menos algumas vezes adorar ao Senhor. Chamo de algumas vezes porque quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo de número 16, verso 1 até o verso de número 17, existiam 3 festas que todo judeu ele precisava estar. Primeiro, era a festa da Páscoa. Era o momento de celebrar a libertação do cativeiro egípcio. A outra era a festa das semanas, ou festa do Pentecoste, que era o início da colheita dos primeiros frutos. E ainda a festa dos tabernáculos, que era no final da colheita. Essas 3 festas, elas aconteciam anualmente e os peregrinos iam para adorar. E impressionante também que em Êxodo, capítulo 34, verso de número 24, diz o seguinte: porque lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Olha que impressionante. O texto estava dizendo que todas as vezes que o peregrino subia para adorar numa destas festas, ele poderia ter a certeza de segurança, que nada iria acontecer com a sua casa, a sua tenda, os seus negócios. E por isso eles seguiam cantando e louvando o nome do Senhor. No Salmo de número 130, nós encontramos o título, talvez, na sua Bíblia, das profundezas clamo a ti. Em latim, muitas vezes é conhecido esse salmo como o De Profundis, ou das profundezas. Era um grito de socorro, de clamor ao Senhor. E este clamor ou esse grito envolvia pelo menos 7 aspectos. E eu quero ver com você esse salmo, quais são as implicações dele para nós nos dias de hoje. Primeiramente, nós encontramos que aquele que escreve esse salmo está vivendo uma realidade dura, uma situação difícil. Pode chamar de uma situação dramática, porque ele começa a dizer das profundezas. Parece que o escritor está no fundo do poço. Parece-nos que ele caiu e foi lançado numa cova, foi colocado num beco sem saída, numa situação difícil da sua vida, e não tem mais como escapar. Por isso ele está dizendo: olha, das profundezas clamo a ti. Parece-nos que chegou às regiões
mais desesperadoras da sua alma. Parece que ele vive uma falência dos recursos, ele parece que está num profundo abismo das profundezas da sua angústia. E veja que essa aqui não é a situação somente do salmista, não é privilégio somente daquele que escreveu o Salmo de número 130. Com a pandemia, alguns com perdas dos seus familiares, parece que estão clamando das profundezas. Infelizmente, durante esse período, alguns funerais tive que fazer. E eu me lembro que, saindo de fazer um funeral de um irmão nosso, estava do outro lado uma pessoa desesperada, chorando, pranteando, e alguém veio me pedir: será que o senhor pode dar uma palavra? E ali estava uma mulher já um pouco de idade, mas do lado do caixão, a filha, num profundo desespero, numa angústia, e ela gritava pela sua mãezinha querida e amada. E naquele momento era o profundo do poço para aquela filha que ficou e a sua mãe partiu. Minha pergunta para você nesta hora é: qual é a profundeza? Qual é o fundo do poço que você está passando? Talvez você diga, ou está pensando nesta hora, que será o seu último domingo, o seu último momento. Você não vê saída, não vê como se desvencilhar dessa escuridão terrível, profunda, por várias situações, e você se encontra nessa. E você consegue se identificar com esse trecho da palavra de Deus que fala de uma pessoa no clamor ao Senhor, porque está num buraco escuro. Segundo, nós olhamos para o verso de número 2, final do 1, começo do verso de número 2, diz assim: clamo a ti, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos. O sofrimento, ele faz com que eu e você vá para o lugar secreto de oração. O sofrimento nos faz dobrar os nossos joelhos, orarmos, clamarmos. Quando nós estamos aflitos, nós gritamos por socorro, suplicamos ao Senhor Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que entre com o milagre. Foi isso que o salmista fez. Ele clamou ali dos lugares mais difíceis e profundos. Quando olho para esse texto, lembro de Jonas. Jonas recebeu a palavra do Senhor para ir a Nínive pregar, mas em vez de ir para Nínive, ele tomou o navio e foi para Tarsis. E no meio da sua viagem, uma grande tempestade chegou, o barco ia a pique, e então os tripulantes jogaram sorte, caiu sobre Jonas, e eles disseram: conta-nos agora o que está acontecendo. E Jonas conta, e ele é colocado para fora do barco, e então um grande peixe o engole. E aí, não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia, mas no terceiro dia, das profundezas dos mares, no ventre de um grande peixe, Jonas clama ao Senhor. Aí até faço a pergunta: Deus ouve a nossa oração? Você possivelmente vai dizer sim, Deus ouve a minha oração.
E aí vem a pergunta seguinte: Deus ouve a oração mesmo quando nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos? E a resposta, baseada no livro do Jonas, é: sim, Deus ouve. Deus sempre nos ouve. E ele, aqui o salmista está gritando e dizendo: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Veja que ele grita da sua fraqueza para o onipotente Senhor. E ao ouvir essa mensagem, seja qual for o fundo do poço para você, clame agora, ore agora, grite agora, dobre o seu joelho e clame, porque o Senhor, Ele está pronto para ouvir o clamor do aflito. Como era urgente a causa do salmista, ele está em agonia das profundezas, e ele está dizendo: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Nesta hora, em nome de Jesus, clame ao Senhor. Terceira lição, verso de número 3, diz assim: se observares, Senhor, se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Ou quem, Senhor, subsistirá? Parece que o autor está numa dramática realidade, numa situação difícil. Parece que o salmista tinha as suas iniquidades, os seus pecados, e nada faz sofrer mais do que o pecado. O pecado é o maior atormentador do ser humano. O pecado é o maior mal, pois nos priva do maior bem, que é o Senhor. O pecado, ele promete prazer e paga com sofrimento. Promete liberdade e escraviza. E aqui nós estamos vendo que ele promete vida, mas parece que vai matando. O pecado é a pior doença que uma pessoa pode ter. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a lepra muitas vezes é comparada ao pecado, que era uma doença que aos pouquinhos ia deformando e matando a pessoa, a qual não havia cura. É um caminho desastroso para a morte. E aqui nós vemos que ele tem essa constatação. Ele vê que se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O pecado separa o ser humano de Deus, separa o Deus, o Senhor, da nossa eternidade. O pecado sempre levará o pecador mais longe do que gostaria de ir. E é por isso que há esse clamor, essa situação em que ele está dizendo: olha, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? A palavra de Deus diz que todos pecaram, estão separados da graça e da misericórdia de Deus. Todos. Somente o Senhor Jesus viveu sobre essa terra sem nenhum pecado.
mas todos pecaram. E agora ele está dizendo, olha, se o Senhor parar para observar, vai encontrar iniquidade, vai encontrar o pecado. E talvez você esteja nas profundezas por causa do pecado. Ele leva ao poço, ele leva à escuridão, ele leva à escravidão. Mas no verso de número 4 nós encontramos: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Encontramos no verso de número 4 justamente o poder restaurador, melhor dizendo, o poder restaurador que o pecado tem. Aqui diz: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Olha que tremendo, ele acaba de falar das iniquidades. Agora, em vez de Deus cobrar a nossa dívida, ele nos perdoa. Em vez de nos acusar e condenar pelos nossos pecados, pelos nossos defeitos, pelas nossas iniquidades, ele as cancela. Com Deus está o perdão. Mas não para que a gente abuse da graça de Deus, mas para que venhamos a temê-lo. E o perdão divino vem produzir em nós gratidão, vem produzir em nós reverência, vem produzir em nós temor. E aqui ele diz: olha, mas contigo está o perdão. Há muitas pessoas no poço, há muitas pessoas na profundeza por causa do pecado. Mas hoje quero lembrar a você e dizer a você que Deus é poderoso em perdoar. Ele é perdoador e Ele restaura a nossa vida. Talvez você não se perdoa pelo erro, pelo pecado cometido. Eu quero te lembrar que o Senhor, o nosso Deus, que teria todo o poder para condenar você, Ele te perdoa. Ele dá o perdão a você se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar, diz ali 1 João, e nos purificar de toda a iniquidade. Se Deus, que é santo, 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 pode perdoar o seu pecado, por que você mesmo se condena? Você mesmo se acusa, você mesmo está nessa situação. Hoje é tempo especial de você receber o perdão restaurador do Senhor. Não importa qual for ou tenha sido o seu pecado, Ele é poderoso para resgatar, para tirar, para perdoar. Não importa quão profundo você esteja no poço, a mão de Deus é maior ainda para lhe alcançar e tirar de lá e trazer restauração à sua vida e à sua história. Quando olhamos para o verso de número 5, nós encontramos aqui um desejo profundo. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia mais do que os guardas pelo romper da manhã, é a expressão que a gente encontra no verso de número 6. Olha só, o guarda, aquele que trabalha à noite, que é o sentinela noturno, ele aguarda o amanhecer, porque sabe que quando amanhecer a visibilidade fica maior e o seu turno está no final. Aqueles que são perdoados por Deus e arrancados das profundezas, eles não só temem
a Deus, mas anseiam por Ele, esperam na Sua palavra. Aquele que viveu apertado, agora ele vê a sua iniquidade perdoada e agora quer desfrutar de uma intimidade com Deus, quer estar junto com Deus. Por isso, anseia por Ele mais do que os guardas desejavam romper da manhã. Olha, é chegado o tempo de você experimentar o perdão de Deus. E todo aquele que experimenta o perdão de Deus anseia por estar junto e ao lado do Senhor. Estar junto com esse Deus para desfrutar do descanso reparador que somente Deus é capaz de dar. Olha, eu não sei como você está hoje. A palavra de Deus está falando ao seu coração. Talvez você esteja aflito, clamando das profundezas, porque você foi abandonado, foi deixado, foi traído, por causa do pecado, por causa da vida errada, e você está numa situação difícil. Olha, mas hoje o Senhor tem poder para perdoar, restaurar, e olha, Ele pode transformar esse desejo de morte num desejo de estar junto com o Senhor, um desejo de vida para ainda produzir para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Em sexto lugar, nós podemos olhar para o verso de número 7 que diz assim: espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. Aqui nós encontramos agora um conselho do salmista, dizendo: espera, Israel, pois no Senhor há misericórdia. Gosto muito de personalizar a palavra de Deus para a minha vida. Tira a palavra Israel, nome próprio desse povo, e coloque o seu, e leia o texto. Você vai descobrir que fica assim, espere, eu vou colocar o meu nome. Espere, Marco Antônio, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Aquele que recebe o perdão de Deus, ele pode ter também a restauração nos seus lábios. Ele quer repartir com os outros a mensagem da misericórdia divina. Ele quer anunciar a redenção oferecida pelo Senhor. Ele sai das profundezas do desespero para ser um semeador da esperança. Espera, Marco Antônio ou Israel, eu coloco o seu nome, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. Olha só que aqui é um conselho de esperar, porque nele podemos sair das profundezas para ser um semeador da esperança. Não pense você que esse é o final da sua vida ou da sua história. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te lembrar que o Senhor quer fazer de você aquele semeador da esperança. E em nome do Senhor, não pense que chegou ao fundo do poço. Assim como Jeremias, no capítulo de número 38, está no fundo do poço. Um etíope, então, vai falar com o rei Zedequias e lança a corda e o retira daquela condição. Nesta hora, o Senhor,
Ele lança a corda para que você saia desse desespero e você possa ser um semeador de esperança. Em último lugar, ao olharmos aqui, o verso de número 8 diz o seguinte: é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. O povo de Deus só está em pé porque o Senhor o redime. Eu só estou aqui falando para você porque um dia o Senhor me redimiu. A comunidade cristã é a comunidade dos redimidos. Eu não poderia estar aqui pregando a você. Eu era um pecador e precisei da graça e da misericórdia do Senhor. E Ele me redimiu de todas as minhas iniquidades. Ele nos dá perdão por completo. E nele temos copiosa redenção. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem redime Israel. Tira Israel, põe o seu nome. É Ele quem redime o Marco Antônio de todas as suas iniquidades. Só Deus pode fazer isso. Seja qual for o teu fundo de poço, hoje é o momento de clamar ao Senhor. E Ele escuta. E Ele não somente escuta, como Ele nos tira das profundezas, nos dá o perdão, nos redime, traz esperança ao nosso coração, para que venhamos a ser instrumento da graça e da misericórdia do Senhor. Seja qual for a sua profundeza ou o teu poço, eu quero convidar você a orar comigo nessa hora, crendo no poder de Deus, crendo que o Senhor pode tirar você de lá, dessa escuridão, assim como fez com Jonas, no ventre de um grande peixe, e o tirou de lá. E o capítulo 3 de Jonas começa assim: veio a palavra do Senhor novamente a Jonas. Vai e faz o que eu mandei. Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de Jonas. Deus não desistiu dos ninivitas, apesar de Jonas tomar um navio para Tarsis. Os ninivitas viviam num tremendo de uma vala obscura, mas se converteram. Foi o maior avivamento da história. E Deus ouviu a oração do fundo do ventre de um grande peixe. Jonas, filho de profeta, clamar a Ele. E o Senhor o coloca na praia de volta. E a palavra do Senhor vem pela segunda vez. Nessa hora, Deus tem o poder para lhe tirar das profundezas da amargura da sua alma, das profundezas do pecado. Deus tem o poder para tirar lá do fundo e restaurar a sua esperança. Ore comigo nesse instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia. Senhor, meu Deus, Pai de amor, de graça e de misericórdia. Em nome de Jesus, seja qual for o poço desse que me ouve, estende as suas mãos, faz um milagre, retira das profundezas e faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. É em Teu nome que eu oro a Deus, crendo no Teu poder. Amém e graças a Deus.
chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor com o nosso dízimo e a nossa oferta. A oferta é um meio de agradecermos, sermos gratos a Deus. Você é grato a Deus? Eu tenho a certeza que sim. Deus tem dado saúde, tem dado a você também a vida, tem dado a você a sua família, a casa onde você mora. Você tem sido agradecido ao Senhor? Está lhe dando mais um final de ano. Olha que bênção! Seja grato ao Senhor. A oferta é um meio de gratidão. As contas da igreja estão aparecendo na tela, você pode transferir agora mesmo. Olha aí na tela, estão as contas. Está a conta aí da Caixa Econômica e também o Pix, 19 98349 0033. O dízimo, por sua vez, é um meio de fidelidade de nossa para com Deus. O Senhor é fiel para conosco, nos dando a cada mês o sustento. E se você está me assistindo, o Senhor tem sustentado você, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é um momento único de você adorar ao Senhor, sendo fiel a Ele, entregando o seu dízimo, que é 10% daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Ele não é como o governo, que cobra diretamente na fonte. Ele nos dá 100% nas nossas mãos. Pede que a gente devolva 10% para demonstrarmos a nossa fidelidade a Ele. Ele é fiel para conosco. Você tem sido fiel a Ele? Está aí as contas e ande em fidelidade diante de Deus. Vamos orar. Pai, agradecidos estamos pelo privilégio de dizimar, de ofertar. Obrigado, meu Deus, meu Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito. Senhor, usa da sua misericórdia, dando-nos, ó Deus, condições a cada semana, a cada mês, de andarmos em fidelidade. E o Senhor nos fala a fazermos prova, se o Senhor não vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre a nossa vida. Temos a certeza, ó Deus, que o Senhor é misericordioso e fará o impossível sobre a nossa vida. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Nós vamos interceder pelos seus problemas, as suas dificuldades. Deus é bondoso e Ele é misericordioso e Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas e Ele pode te curar. Ele pode restaurar o teu casamento. Ele pode converter o coração do teu filho. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo, vai até ali para trazer esse convencimento. O que cabe a nós é orarmos. Como olhamos para o texto, é clamarmos a esse Deus que pode fazer o impossível na nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito, exaltado e glorificado é o Senhor. O Senhor é Deus que cura, é Deus que sara, é Deus que faz o milagre. E em nome de Jesus, coloca as tuas mãos, cura, tira toda infecção, toda inflamação, toda doença. Senhor, tira toda ansiedade, toda depressão, traz normalidade à mente, tirando essa esquizofrenia, tirando, ó Deus, essa síndrome do pânico. Em nome de Jesus, traz tranquilidade à mente.
tira toda essa perturbação. Também, ó Deus, que o teu anjo possa convencer do pecado, da justiça e do juízo aquele que está longe e afastado do Senhor. Entra com providência. Pai, suplicamos a tua graça, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, aquele que passa uma luta no seu trabalho, na condição, ó Deus, financeira. Abre as portas, faz um milagre que só o Senhor é capaz de fazer. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e graças a Deus. Chegamos ao final de mais um culto. Quero convidar você a erguer as suas mãos e receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, que o Senhor proteja, dê sabedoria, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem com mais 3 ou 5 pessoas. Inscreva-se no nosso canal. Toque o sino, receba as novas notificações, dê um like para chegar mais longe e tenha uma semana debaixo da graça poderosa do Senhor. Hoje à noite, você é o nosso convidado para ouvir a mensagem de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.